Olá, meu irmão, minha irmã, salve Maria. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua história. Nesse momento eu quero partilhar com você a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 em diante, onde vai dizer assim: Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhe o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia, e dali navegaram para a ilha de Chipre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seja meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, que nós vemos a igreja primitiva, que é enviada pelo Espírito Santo. Nós podemos ver aqui que a igreja ela tinha essa intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo não era uma pessoa desconhecida. O Espírito Santo não era alguém estranho no meio deles, mas o Espírito Santo era aquele que falava com a igreja. O Espírito Santo era aquele que estava ali em dinamismo com aquela igreja. Nós podemos nos perguntar, será que o Espírito Santo parou de falar com seus membros, com os profetas, com os discípulos de hoje? Não, meus irmãos. Há mais de 2000 anos o Espírito ele auxilia a Santa Igreja Católica. E o Espírito Santo ele tem falado constantemente conosco. O Espírito Santo ele tem soprado constantemente no nosso coração. Mas muitas vezes nós temos um coração insensato, muitas vezes nós não queremos ouvir a voz do Espírito. É por isso que a Sagrada Escritura vai dizer: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Meriba no deserto. Como aquele povo se revoltou no deserto. Depois de ter ouvido o Espírito Santo por meio de Moisés, por meio do profeta. Meus irmãos, nesta passagem de Atos capítulo 13, nós vemos também que nós devemos imitar esses primeiros cristãos. Nós devemos também ter essa intimidade com o Espírito Santo, ter essa obediência ao Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser alguém estranho para nós, mas nós devemos ter essa intimidade com o Espírito Santo, essa comunhão com o Espírito Santo. Este ouvir o Espírito Santo de Deus. E para ouvir o Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar na igreja, assim como esses apóstolos estavam na igreja, ou seja, a igreja católica.
Para ouvir o Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar em comunhão. Para ouvir o Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar em oração. Para ouvir o Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar na presença de Deus. Veja, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho destinado. Eu quero profetizar na sua vida que Deus ele tem uma obra na sua vida, uma obra de santidade, uma obra de conversão, uma obra do novo dele em sua vida, em sua história. Deus ele tem muitas graças a realizar na sua vida. Deus ele tem muitas bênçãos a derramar na sua vida. Deus quer ainda fazer muita coisa em sua vida. Muita obra ainda o Senhor tem destinado para ti. Muita coisa ainda o Senhor tem destinado para ti. Mas é preciso que nós, como esses apóstolos fizeram, nós temos que fazer também, que é ouvir o Espírito Santo, que é estar submissa ao Espírito Santo de Deus. Como foi que eles fizeram isso? Jejuando e orando, vai dizer a palavra. Jejuando e orando, eles estavam ali submissos ao Espírito Santo. Eles estavam ali à mercê do Espírito Santo. Eles estavam ali como que um barco à vela, que quando sopra o vento, esse barco vai. Assim nós devemos ser nas mãos do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus soprar nas nossas velas, nós devemos se deixar levar pelo Espírito. Se deixe levar pelo Espírito. Não coloque limitações ao Espírito. Não coloque impedimentos ao Espírito Santo. Não coloque barreiras ao Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo soprar nas suas velas, deixe-se levar pelo sopro do Espírito. Deixe-se levar pelo vento do Espírito. Deixe-se levar pela mão de Deus, pela mão condutora de Deus. Assim como Saulo e Barnabé se deixaram levar pelo Espírito Santo, se deixaram conduzir pelo Espírito Santo, eles não colocaram barreiras, eles não colocaram impedimentos ao Espírito Santo. Assim também nós não devemos colocar impedimentos, não devemos colocar barreiras ao Espírito Santo de Deus. Aquilo que Ele quer realizar na nossa vida, aquilo que Ele quer fazer na sua vida, vai dizer a palavra que o Espírito Santo mandou separar Saulo e Barnabé para a obra que eles tinham destinado, que Ele tinha destinado a esses apóstolos. Também na nossa vida, o Espírito Santo Ele tem destinado em nossa vida muitas obras, muitas graças, muitas bênçãos, mas é preciso que nós possamos ser obedientes ao Espírito Santo, é preciso que nós possamos ser submissos ao Espírito Santo, é preciso que nós possamos ser dóceis ao Espírito Santo. Seja dócil, meu irmão, ao Espírito Santo, não coloque impedimento, não endureça o seu coração à voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração quando o Espírito Santo falar contigo, quando o Espírito Santo de Deus profetizar na sua vida, através dos irmãos, através da igreja, através das Sagradas Escrituras. Seja dócil à voz do Espírito Santo. E enviados pelo Espírito Santo, nós faremos proeza. Quando uma pessoa é enviada pelo Espírito Santo, a graça de Deus acontece. Acontece conversão nas almas. Acontece santificação nas almas. A obra de Deus acontece. O milagre de Deus acontece. A bênção do Senhor chega quando uma pessoa vai pela inspiração do Espírito Santo. Quando eu e você vai em uma missão, pela inspiração do Espírito, meu irmão, é diferente. Apenas o seu olhar vai tocar as pessoas, apenas o seu andar vai tocar as pessoas, apenas o seu jeito vai tocar as pessoas. Mas quando nós vamos pela nossa humano, quando nós vamos simplesmente pela uma vontade carnal, Deus até por misericórdia pode fazer, mas não será a obra que o Espírito Santo lhe foi destinado.
Vá aonde o Espírito lhe mandar. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Salve Maria Imaculada.